Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, 4 de abril de 2021. Estamos aqui, em perseverança, em oração, em meditação, em reflexão, em obediência à palavra, Tentando imitar as virgens prudentes, para que possamos ser contados no meio delas, Estamos aqui. Estamos aqui lendo, Meditando aqui em Coríntios. Estamos fazendo aí, uma pequena história da igreja. Vamos tentar fazer essa história até os dias de hoje, Para que a gente possa entender o que está acontecendo também nos dias de hoje, O que aconteceu no passado, O que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro. Estamos aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, estamos aqui no versículo 19, que nós lemos ontem, vamos ler de novo agora. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a igreja não espera aqui, irmãos? Tanto isso é verdade que nós somos tidos como peregrinos e forasteiros aqui na terra. Por quê? Porque nós não temos pátria aqui. A nossa pátria é a Jerusalém Celestial. Então nós esperamos em Cristo, aqui e na próxima, principalmente para a próxima vida. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, Então, Paulo, alguém perguntou para ele, ou contestou com ele, não, tem um problema aí que você fala numa ressurreição, fala aí que esse Jesus ressuscitou e tal, não sei o quê. Como é que é esse negócio aí? Ninguém nunca ouviu falar nisso? Claro, Como é que iam falar nisso, na ressurreição? Se o Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Só iam conhecer depois que ele viesse, Que ele morresse e que ele ressuscitasse. Então, Paulo falando, para todas as nações sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E aí, como eles não tinham visto isso, Eles então estavam perguntando e Paulo estava então, instruindo a eles, E também a nós, aqui nesse momento. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas você está falando as coisas, como é que eu vou acreditar em você, Paulo? Então esse é o grande problema da humanidade, meu irmão? Irmãos e irmãs? Grande problema nosso, de toda a humanidade. Em quem vamos acreditar, Para podermos saber das coisas. Em quem que a gente vai acreditar? No caso aqui, nós estamos acreditando na igreja, Estamos acreditando no Paulo, na palavra, no Senhor Jesus, na igreja, e na palavra que veio do trono da majestade. Ele deu muitas provas de que ele estava falando a verdade e somente ele falava a verdade, Ele que eu estou falando é o Senhor Jesus, Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele está falando para a igreja, Ele está falando para todo mundo, Não é todo mundo que vai ser vivificado. Tanto que ele diz aqui, ele para por aí, Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando da vivificação, Que é o quê? O arrebatamento e a transformação do nosso corpo num corpo espiritual. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Claro, né? Quando essas coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, né? Bom, aqui é o seguinte, o entendimento que a gente pode ter aqui é que o nosso batismo ele é um batismo pelos mortos. Por quê? Porque quando nós batizamos, ele não diz lá na frente, né, lá escrevendo aos Efésios, se não me engano, não sei qual é a epístola, não me lembro, que ele diz aos Romanos, que ele diz o quê? Que o batismo é sepultamento de pecado, ou seja, sepultamento daquela criatura, né? Então nós somos batizados no quê? Pelo morto que morreu, né? Que no caso sou eu. Eu fui batizado, eu morri, eu criei e morri, né? Fui batizado. Então eu fui batizado pelo morto, que era eu morri. Eu olhei, né? Criei, olhei no Senhor Jesus pregado no madeiro, né? Morto, ressurreto, né? Criei na sua morte, na sua ressurreição, na sua redenção. Aí eu morri junto com ele. Aí eu pedi o batismo. Então o batismo foi para aquele morto, né? Esse é o entendimento aí, não porque ele estava falando, sim, quer dizer que tem outras religiões aí que batizam, né? Pelos mortos e tal. Deve ter, se tiver, é problema deles, né? Deve ter, né? Mas ele não, acho que Paulo não estava falando disso. Ele estava falando daquele que creu e morreu e foi batizado. Né? Porque estamos nós também toda hora em perigo. Ou eu protesto que cada dia morro glorificando em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se eu não acredito que há ressurreição, então o que eu estou fazendo aqui na igreja? Aqui é o lugar de quem acredita, né? No sacrifício e na redenção, né? E acredita também em todas as coisas que estão escritas. Tudo que está escrito. Não vos enganeis, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso é que a gente tem que estar evitando más conversações, né? Vigiai justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Quer dizer, não prestaram atenção, né, no que ele ensinou, aí não sedimentaram o conhecimento, aí chegou lá as religiões pagãs, né, as religiões que adoravam que é a natureza, né, as coisas da natureza, né, adorava árvore, pão não, boi, cavalo, né, gato, as coisas da natureza, é o paganismo, que adorava essas coisas, né. Aí ele cria, né, ele não jogou as coisas que ele tinha na cabeça fora, né, por isso é que Paulo está dizendo aqui, ó. Digo para a vergonha vossa, vigiai e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Então vocês vão conhecer a Deus. Vão pesquisar, né? Vão ler, vão me ouvir, né? Vão perguntar para mim como estão fazendo aí, né? Os coríntios, né? Perguntaram para ele várias coisas, inclusive sobre a ressurreição que nós estamos vendo aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Olha aí, ó. Tá vendo? Primeiro questionaram a ressurreição. Mas como é que pode isso? Não existe, não.
Pois então explica aí para nós como é que é isso. Como é que eles vão ressuscitar? Com que corpo eles virão? Paulo já tinha ensinado isso lá. Ele vai agora dizer, ele vai repetir, né? Insensato insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ô frase, hein, irmãos? Amém, né? Vamos parar por aqui hoje. E amém. Paz seja com todos nós nesse dia. Amanhã voltaremos, se Deus quiser. E vamos em frente, né?